Das escolas estaduais de São Paulo retomam as aulas hoje, nesta segunda-feira. Já no Rio de Janeiro, a cidade adere pelo ensino remoto na rede municipal, sendo que a modalidade presencial está prevista para começar no dia 24. E é sobre esse cenário que nós vamos conversar agora com Renato Casagrande, que é especialista em educação e presidente do Instituto Casagrande. Bom dia, Renato. Bem-vindo ao Jornal da Manhã, segunda edição. Bom dia, Lívia. Bom dia a todos os ouvintes aí da Jovem Pan. Prazer estar aqui de novo conversando com vocês. Certamente, Renato. Então, essa discussão, o senhor está aqui novamente, né? Porque essa discussão sobre o melhor momento de volta às aulas ainda divide muitas opiniões. O fato é que elas já estão acontecendo. Então, no ponto de vista educacional, é uma decisão acertada, Renato? É uma decisão acertada desde que a escola tenha as condições, né, a estrutura para essa volta. Então, São Paulo, nós estamos observando, adorei a reportagem de vocês, a professora, até emocionei da professora lá, falando da primeira aula, e também fiquei imaginando o aluno vendo a professora pela primeira vez, com aquela máscara, dá um certo distanciamento, me remeteu à escola que eu estudei, diferente, né, mas, afinal de contas, é a realidade de hoje. E eu acho importante, mas não é a realidade de todas as escolas. Eu, agora há pouco, conversava, por exemplo, com numa palestra, professores de uma regional em que de 30 municípios, só um voltou e 29 estão com o ensino remoto, porque às vezes não tem as condições ideais. Nós temos salas de aula no Brasil que tem duas janelinhas assim, que não tem ventilação. Então, nesse caso, ainda é mais prudente continuar com o ensino remoto. Outra questão é se os professores estão preparados para lidar com os alunos que não estão na escola, porque só 30% ou 33% vão para as aulas, os outros alunos ficarão em casa com algumas atividades. Isso dá um trabalho maior para o professor também. O Paraná, por exemplo, os professores da rede estadual transmitem as aulas com câmera, então o professor começa dando aula, dá a mesma aula para o aluno em casa, dá aula na sala de aula e o aluno em casa assiste pela internet. Mas isso aí depende, se o aluno tem internet, tem a qualidade, e também amarra o professor no sentido de que ele não tem muito tempo, a capacidade de dar atenção para os que estão em sala. Então, tem os prós e os contras, mas eu acho que o retorno, se for bem planejado, bem estruturado, é fundamental e importantíssimo, porque já estamos praticamente há um ano sem os alunos nas escolas. Renato, e agora olhando para o ensino infantil, até vemos nas imagens ali os pequenos, né? As telas privam as crianças de muitas situações que faziam parte do cotidiano na escola. Por que a volta às aulas presenciais é tão importante, principalmente para as crianças, até mesmo para aqueles que estão em fase de alfabetização no ensino fundamental, aquela faixa etária ali de 7, 8 anos? A educação infantil foi a mais comprometida na pandemia. Os que melhor se saíram foram os alunos da educação superior. Só para abrir um parênteses disso que está falando, ver o oposto, eu conversava com um reitor de uma universidade, uma grande universidade de Curitiba, e ele me falava que os alunos da pós-graduação que tinham aulas presenciais e que agora voltariam, não querem voltar. Que se adaptaram tão bem ao ensino remoto e o tempo que eles ganharam. Então, veja, nós temos de um lado uma ponta, que é a pós-graduação, que é a educação superior, se adaptando muito bem, e a outra ponta, que é a educação infantil, essa que foi a que mais sofreu. Por quê? Porque, primeiro, que as crianças não podem ficar muito tempo em frente à tela. Então, a gente sabe das pesquisas, estudos já mostrando que não é saudável, não é bom para a criança. Segundo, as crianças dependem de um tutor, dependem de um pai. E é uma fase que a criança precisa dessa interação, do contato pessoal. Então, nós tivemos grandes prejuízos na alfabetização no ano passado e na educação infantil. Então, se fosse escolher hoje quem deve retornar urgentemente, prioritariamente, sem dúvida, o grupo prioritário é o grupo das crianças da educação infantil e depois Fundamental 1. Os alunos mais velhos se adaptaram melhor. Então, esses alunos praticamente tiveram, esse sim, um ano muito comprometido. Então, a alfabetização foi muito ruim, foram poucos os casos que tivemos uma boa alfabetização, ou tivemos uma alfabetização boa, nem posso dizer, razoável. Praticamente, nós vamos ter que retomar tudo. Então, e a educação infantil, temos uma vantagem, que não temos muitos alunos em sala. Então, nós temos a possibilidade, tem escolas que até poderiam receber
todos os alunos, se houver um certo distanciamento. Claro que a lei prevê em 30 e poucos por cento, mas a gente pode ir ampliando isso. Desde que o professor também tenha um suporte em sala de aula, porque cuidar de crianças e atender crianças é muito mais difícil. Então, essa questão do isolamento, dessas regras que nós temos, é mais difícil com as crianças. Agora, se os pais também apoiarem e trabalharem em casa, isso vai facilitar a vida do professor. Mas acho muito louvável a volta das crianças da educação infantil. Exatamente, Renato, porque a criança ela gosta muito de brincar, né? De pegar no coleguinha, de fazer aquela brincadeira, de socializar, né, entre os coleguinhas ali. Como que vai ser então essa volta? Como que os pais devem talvez tentar educar os seus filhos, dando dicas, falando ali de uma forma, né, com um jeitinho sobre esse momento que nós estamos passando com a Covid-19, que é importante manter uma distância, talvez não pode tocar no coleguinha. Como que os pais devem agir neste momento de instrução mesmo dos seus pequenos? Isso eu acho que foi bem colocado, Lívia, porque em casa, vamos lembrar que as crianças, com os irmãos, com a família, dentro de casa, não estão com máscara, então eles estão protegidos pelos pais. E o pai tem lá 2, 3 filhos, então é mais fácil. Quando eles chegam na escola, essa proteção... hoje mesmo eu vi num programa de televisão, assim, as crianças entrando na escola, aquele distanciamento, isoladinha, as crianças estão quietinhas aí na escola, como nós vimos na reportagem, mas não é o normal, né? Daqui a pouco as crianças vão começar a se envolver com os colegas, nós podemos ter até brigas de alunos, a gente sabe que as crianças têm um lado emocional muito forte e o racional fica de lado em alguns momentos. Então, as famílias precisam muito orientar, até desenvolver alguns hábitos com as crianças que eles não estão acostumados. Se eles estão dentro de casa o tempo inteiro, sem máscara, tocando, eles não estão como nós adultos, que já nos habituamos ao sair, ao nos relacionarmos no mundo lá fora, com todos esses protocolos. A criança, claro, que algumas crianças saíram, foram para shopping, foram para parque, foram para praça, e são esses espaços que os pais podem aproveitar, esses momentos de explicar para a criança que ele não vai ter o contato com o amiguinho, nem com a professora, que a professora não pode, para não sobrecarregar o professor. Porque eu fico imaginando a dúvida de um professor quando, por exemplo, 2 crianças vão para as vias de fato, lá vão brigar. Isso pode acontecer se o professor vai apartar, vai segurar, vai pegar, e acontece alguma coisa, né? O professor, de repente, é um assintomático, está lá com alguma coisa, passa para uma criança, o professor foi lá ajudar esse aluno e, de repente, causa alguma coisa, só colocando um extremo, para a gente ver como que a responsabilidade do professor é muito grande e como é fundamental esse trabalho dos pais, para que as crianças já cheguem na escola com essas orientações e não exijam tanto do professor no sentido de, inclusive, entrar num desgaste com a criança, sendo que a família pode fazer a sua parte, já orientando, saindo com os filhos, explicando, porque nós temos que entender também, Lívia, que nós vamos lidar com 3 situações. Pais, na verdade, que são totalmente, considerando como a gripe não leva muito a sério, né? Então, portanto, são mais relapsos nessas questões em casa, e é isso, as crianças não têm esse hábito. Outros pais que são intermediários, olha assim, que cumprem, mas não são tão rigorosos, e pais que são extremamente rigorosos, que vão vão fiscalizar a escola. Então, quando as crianças se encontrarem, nós vamos ter aquela criança que está acostumada a ver o pai sem máscara e que pode baixar a máscara, temos a outra criança que está lá quase psíquica quando vê alguma coisa assim, e aquela que lida com mais normalidade. Esse encontro de crianças poderá gerar um problema também para os professores e para as famílias, que poderão cobrar da escola atitudes mais radicais e que nem sempre o professor vai conseguir cumprir, pelo menos nesse radicalismo, nesse terceiro grupo que eu citei. Sim, um exemplo muito bem colocado, Renato, porque o exemplo, né, que as crianças veem em casa, elas levam para a rua, elas levam para a escola. Então, realmente, pode acontecer isso sim. Agora, no caso do Rio de Janeiro, Renato, apenas escolas que possam adotar os protocolos de segurança contra a Covid-19 reiniciarão as aulas. As escolas municipais de São Paulo e do Rio têm condições de garantir segurança para os alunos e funcionários? Eu acho triste nós, depois de praticamente um ano com as escolas fechadas, ainda não termos condições de receber esses alunos.
Então, aí, a gente fala tanto na escola pública, na escola privada, nas discrepâncias, nas diferenças, mas é muito doído você ver que as crianças da escola pública, que são reféns desse sistema, de um sistema que não atendeu ainda com tudo que nós sabemos, há quanto tempo estamos falando dos protocolos, das instalações físicas, e não houve tempo para isso ainda. Quer dizer, todo esse tempo as escolas fechadas e nós ainda não temos condições de pensar no remanejamento, de alunos ir para cá, ou de, por exemplo, dizer, não, então os alunos do ensino médio não voltam, vamos ocupar aquelas salas dos alunos do ensino médio para essas crianças que precisam voltar. Isso é política. Isso é política. E cadê a política? Então, isso me indigna, me deixa indignado, porque, mais uma vez, nós estamos vendo as escolas particulares preparadas, e aí voltando, e as escolas públicas justificando que não podem voltar, porque não estão preparadas. Mas quando vão estar? Quando terminar? Quando todos forem vacinados, quer dizer, no final do ano? Ou vamos ter mais um ano assim? Então, eu não aceito a justificativa, mesmo aquela sala de aula que não tem a estrutura para receber, cabe à gestão, cabe aos gestores do sistema organizarem formas de salas diferentes, outros espaços, mas nós tínhamos que, nesse momento, chamar os alunos, ter esse contato, verificar quem de fato está estudando e fazer uma real avaliação para identificar os problemas de aprendizagem com relação ao ano passado. Se nós não estamos fazendo isso na escola pública, e muitas, não é só o caso do Rio e São Paulo, mas é uma boa parcela do Brasil, a gente sabe que nas particulares está acontecendo. E aí, o que vai ocorrer, então? Mais uma vez, vamos ampliar as desigualdades. Quem nasce num berço com mais vantagens, aquele que nasce num berço com menos vantagens, mais uma vez vai sentir o peso do social, da economia e das diferenças neste momento da pandemia na educação. Exatamente, Renato. E nós falamos bastante das crianças, vamos olhar agora para os adolescentes, né, quem está no ensino médio. Foi anunciado ontem que o Enem 2021 está sendo planejado para ocorrer em novembro ou dezembro deste ano. Quais lições nós podemos tirar, então, deste último ano de pandemia para que o Enem de 2021 seja democrático, com um número menor de abstenções? Primeiro é fazer um trabalho sério com todos os alunos que estão no ensino médio de recuperação do ano passado. Nós temos muitas escolas públicas que os alunos só tiveram comunicação, expressão e matemática no ano passado. E ainda escolas que não tiveram nenhuma aula. Isso é fato, eu faço pesquisas, identifico, nós temos escolas que o aluno de ensino médio não teve aula. Isso que eu falo de ensino médio, que o aluno teria mais autonomia. Não houve nenhuma orientação, assim dizer, estude sozinho isso e isso. Então, nós temos que recuperar isso, porque senão o que vai acontecer? Vai chegar ao final do ano e esses alunos estarão em defasagem comparado àqueles que estão tendo aula normal, ou que vão ter. Esse é um ponto. Segundo, eu acho que o governo tem que se preocupar muito com essa evasão. Esse ano, claro, foi uma evasão atípica, embora foi altíssima, tanto no Enem digital como no Enem tradicional, e acho que o governo precisa estudar, analisar o que de fato vem ocorrendo quando há essas existências, o que está acontecendo com o Enem. Eu acho que nós também precisamos ter garantia que em novembro, eu acredito que o prazo esteja adequado, mas é preciso ter segurança de que, de fato, essas crianças, esses jovens estejam vacinados, que eles possam ir tranquilos, o que não aconteceu neste ano, né? A gente viu muitas crianças apreensivas, muitos jovens que não foram, e aí sim, a partir de agora, pensar nas mudanças do Enem. Há muitas mudanças previstas, não só no Enem digital, porque o Enem digital não é uma grande mudança, porque a prova é muito similar, o modelo é similar, mas analisar as outras avaliações do mundo que estão ocorrendo, principalmente com questões abertas, com estudos de casos, com problemas para os alunos interpretarem e resolverem, que são as novas tendências de avaliação e que ainda nós no Enem não abraçamos isso. Então, eu acho que nós temos aí um desafio. Além da organização normal, da logística, pensar em novas formas de avaliação adequadas com essa nova realidade de ensino e de educação que vivemos também. Exatamente, Renato. E em pleno ano de pandemia, né, nós tivemos a primeira edição do Enem Digital, como você falou, que teve uma abstenção total de 71,3%. Então, para a gente finalizar, quais fatores levaram a este número tão elevado? É o fato do Brasil ainda ser carente no acesso à internet pela pandemia em si ou pela divulgação? Foi uma decisão acertada, né, de colocar essa nova modalidade em 2020?
Primeiro, a decisão de colocar a modalidade do Enem digital eu acho acertada. De colocar em 2020, não acho acertada. Eu acho que o governo devia ter cancelado esse Enem digital esse ano, no meio dos atropelos, porque foi mais uma novidade. Então, os alunos que são os cobaias, embora que os alunos puderam escolher, mas, de certa maneira, há uma insegurança. Então, foram duas inseguranças. O fato de ser um sistema novo e o fato de estarmos em pandemia e o fato de vivermos já um reflexo dos Enem, dos dias de Enem, que tivemos uma evasão alta, já mostrando que tínhamos problema. E eu acho que o Enem digital, o que ampliou foi talvez a insegurança do aluno. Talvez quando o aluno se inscreveu, ele se sentiu mais motivado, no decorrer do ano perdeu essa motivação e ficou com medo. É uma evasão muito alta, né? Se pensar que só 30% dos alunos participaram, é um desgaste para o governo, foi muito triste. E eu acredito que juntou a pandemia, porque já tivemos a evasão superior a 50% no segundo dia de prova lá, da prova tradicional, e também o Enem digital, pelo fato de passar uma insegurança. Eu acho que a gente viveu um momento aí muito vulnerável da própria briga, da judicialização, e aí mais um modelo novo, no meio dessa pandemia, eu acho que o governo não foi feliz no momento da implantação. Quando o governo propôs implantar o Enem digital, nós não tínhamos a pandemia. Então, tudo bem, eu acredito que o modelo do Enem digital, o teste é fundamental, tem que ter justamente um protótipo, tem que fazer esse teste, tem que avaliar se deu certo, porque tem um problema de conexão, o que acontece, o que não acontece. Mas eu acho que quando veio a pandemia e nós começamos com o imbróglio do Enem, o governo devia ter recuado e ter feito todo o Enem tradicional, pelo menos este ano. Não foi o que houve e a gente sentiu uma evasão ainda maior, que eu acredito ter sido o fato de ter sido o Enem digital na pandemia. Muito bem, nós conversamos com Renato Casagrande, especialista em educação e presidente do Instituto Casagrande. Renato, muito obrigada aqui pela conversa, pelos esclarecimentos desse assunto tão delicado, né, e tão importante para o nosso país. Eu que agradeço aí, estou sempre à disposição. Um bom dia, boa semana a todos aí, Lívia. Igualmente, tchau, tchau.